Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Eu já quero, com muita alegria, chamar você para deixar aquele like abençoado. Não só assista, deixa aquele like abençoado, ajude o nosso canal, compartilhe, seja uma ferramenta de Deus, né? A gente aqui fazemos de tudo para trazer para você sempre alguma novidade que venha acrescentar dentro de você e despertar cada dia mais o desejo de conhecer, aprender da palavra do Senhor. Nós somos Sola Escritura e vamos para um tema que particularmente é um tema que eu pedi permissão para um grande amigo meu, né? Já quero deixar aquele abraço para o meu querido amigo Alex. Alex, obrigado pelo carinho, obrigado por dar para nós esse privilégio de aqui acentuar esse trabalho, essa temática. Deus seja louvado pela sua vida. Eu pedi permissão, ele falou: pastor, faça o que o senhor quiser lá, pode colocar, pode trabalhar. E eu achei muito interessante esse tema que eu vou colocar, um argumento trabalhado dentro de 4 fases do homem, né? Então este é o nosso tema para agora. Pega a sua Bíblia, caderno, caneta e vem para cá, vem comigo dando glória. Pega esta porque é de graça. Cadê o like? Já deixou o like? Compartilha conosco aí, deixa um like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, está sendo útil para nós, para você, para todos aí. Você que está pela primeira vez aqui no meu canal, continua até o fim. Se inscreva, tá vendo aqui embaixo aqui, ó, se inscreva no meu canal, se inscreva, não só assista, se inscreva, tá bom? Alex, mais uma vez, obrigado a todos os nossos respectivos internautas, os telespectadores, todos que estão conosco aqui, navegando conosco neste vídeo. Puf, cadê o like? É facinho, é só plof, clica, clica e deixa um like, tá bom? Gente, você está no canal do pastor Abimael Prudente Júnior e vamos para a temática. 4 fases no homem. 4 fases no homem. Porém, antes de tudo, vamos para a etimologia da palavra homem, numa meditação, numa busca antropológica. Nós aprendemos, é claro, você que já estudou antropologia, talvez já aprendeu isso, que a palavra homem, nos seus originais, principalmente no texto de Gênesis, quando o Senhor diz ali, capítulo 2, quando o Senhor diz, façamos o homem, né? Acho que é o capítulo, deixa eu já trabalhar, tá? Exatamente o texto do capítulo de número... deixa eu achar aqui para nós, capítulo de número 1, né? Capítulo de número 1, onde o Senhor, versículo 26, né? Capítulo 1, versículo 26 diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Bom, todo mundo sabe que essa palavra homem, se você não sabia, anote aí, essa palavra homem quer dizer aquele que olha para cima. Então, nos originais logo diz, façamos aquele que estará olhando para cima, aquele que olha para cima. É a intenção de mostrar que essa criação que o Senhor vai pôr as mãos para fazer, que é o homem, ele será dependente de Deus em todos os seus âmbitos e aspectos, né? E logo essa forma de Deus dar a sua semelhança, dar a sua imagem, mostra que o homem é primogenitura, é o primogênito de toda a criação. Bom, mas não é tanto sobre isso que eu quero aqui elucidar. Eu quero falar sobre 4 fases do homem, 4 fases do homem ou no homem, tá? E só quis elucidar, trazer um pouco aqui esse ágamo, né? Esse imo, esse centro, esse crivo, esse perfil central do que etimologicamente a palavra homem significa aquele que olha para cima. Façamos aquele que olha para cima. Diferente do porco, né? O porco, ele não tem flexibilidade no pescoço, ele não consegue olhar para cima, tá? Então todas as vezes que nós andamos com a cabeça para baixo, principalmente numa época
de tecnologia, né, onde todo mundo está, Satanás já investiu nisto para o homem esquecer de olhar para cima. Tem muita gente com a cabeça baixa e muito mais no seu sentido espiritual, no seu sentido moral, no seu sentido emocional, enfim. Deus quer que nós olhamos para cima. Nós falarmos aqui acerca desta temática, onde nós vamos trabalhar ela aqui, né? As 4 fases, tá? Do homem ou no homem, não muda muito, tá? É justamente falar aqui sobre alguns aspectos, né? Tanto de decadência como de restauração. Então, o primeiro ponto, nós temos aqui, Deus formou o homem, tá? Deus forma o homem. E quero falar justamente sobre isso. Deus forma o homem. Gênesis capítulo 2:7 diz: Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, logo, Deus forma o homem. Isso também é um trabalho de muita perfeição. Deus faz tudo perfeito, tudo que Deus faz é plenamente perfeito. Inclusive Salmo 18:30, 1 Timóteo 4:4, tá? Por que não também elucidar Gênesis 1:31, mostra que a criação, a obra de Deus, ela é toda boa, perfeita, né? Sem nenhum deterioramento, sem nenhuma danificação. Então, todos os vestígios que ocorreu foi justamente pela escolha, pela desobediência que o homem atrelou, né? Então, o homem procurou as suas consequências erradas diante das suas escolhas erradas, tá? Então, Deus formou tudo perfeito, tudo foi bom, Deus criou e formou o homem perfeitamente santificado, com plena comunhão, né? A Bíblia diz que na viração de toda a tarde o Senhor aparecia e falava com o homem de forma literal. Isso é muito lindo, né? E mais para frente, a santificação, a vida de comunhão de Enoque fazia com que Enoque andasse com Deus, como Noé andou com Deus, Elias foi transladado. Enfim, nós temos aí essa conexão de Deus se agradar do homem no seu sentido de santificação. Deus formou o homem em um estado perfeito de santificação. Então esse é o primeiro ponto que nós abordamos com alguns versículos. Volto a dizer, saindo do Gênesis 2:7, Salmo 18:30, que é a perfeição de tudo que Deus faz, com 1 Timóteo 4:4, Gênesis 1:31. E a segunda fase do homem foi a deformação. Então, primeiro, Deus formou, e a segunda, o diabo deformou. Então, Satanás, o inimigo de Deus, o adversário de Deus, o opositor das obras perfeitas de Deus, deformou o homem, tá? Isso nós vamos ver em Gênesis capítulo 3:1 até o 24, que fala da queda do homem ali no jardim do Éden, né? Vamos ver Romanos 3:23, até vou ler esse versículo de Romanos 3:23 para fazer aqui uma alusão diante dessa consoância temática do segundo tópico, o diabo deforma, né? Diabo deforme. Nós vamos ler 3:23 da epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, 3:23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Satanás deforma o homem, né? Através do pecado, como diz o texto, que o salário do pecado é a morte. Então, o homem passa agora a sofrer a morte, né? Morte física, né? E até, possivelmente, se não houver arrependimento, é a morte eterna. Então, Deus vai providenciar essa morte eterna como um escape mediante a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor, manifestada em Cristo no Calvário, né? Então aqui nós temos a deformação, o diabo deforma, né? Então o homem sem Deus é um réu, o homem sem Deus está deformado, como diz Efésios, carta de Efésios, né? Capítulo de número 2, versículo 1, que Paulo fala ali que a gente estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mortos em nossos pecados e delitos. Então, observe que a deformidade chega a colocar o homem, mesmo respirando o fôlego de vida, morto
na sua condição de relacionamento com Deus, tá? A deformação está na mente, né? Por meio de suas atitudes, por meio das suas escolhas erradas em não crer no Senhor Jesus como o caminho, a verdade e a vida, o único Salvador, né? Volto a dizer aqui que Satanás ele deforma, tá? Então, se você quer sair do estado de deformidade, aceita Jesus, volte para Cristo, reconcilie com Deus, porque enquanto você se torna amigo do mundo e se torna inimigo de Deus, e você está realmente no estado de deformidade. Tá? Então, o terceiro tópico, agora já escreve aí, anote aí, vem para cá. O terceiro tópico fala que a igreja reforma, né? Então, primeiro, Deus forma, Satanás deforma, e terceiro ponto, a igreja reforma. A igreja é um instrumento de Deus para uma reforma na vida do homem. Talvez você diga, como assim, pastor? Justamente o que diz Hebreus, capítulo 10, do 22 ao 25, né, mostrando ali que a igreja é um símbolo, é um perfil, é uma figura de comunhão, né? Ela é realmente as bases da comunhão, da unidade fraterna, né? Como diz 1 João, capítulo 1 e 3, também o versículo 6 e 7, são versículos que atrelam a este contexto de comunhão, né? De preservação, de reforma, né? Então a igreja ela tem essa vocação, esse chamado de tirar o homem da deformidade e reformar o homem por meio da pregação da verdade, da palavra do evangelho que ela se responsabiliza para pregar, né? Você pode ver que Filipe, quando ele vai ali, né, ele encontra com o eunuco e vê que o eunuco está lendo o texto e o eunuco não está entendendo. O Senhor diz, aparelha o carro com este eunuco e ensina ele, explica para ele, porque tem coisa linda aí para acontecer. Felipe obedeceu, aparelhou e disse, olha, eunuco, você entende o que você está lendo? Ele falou, não, como eu vou entender se não tem ninguém que possa explicar? Então ali ele pega o gancho, Filipe, o evangelista, pega o gancho e ele começa a ensinar o eunuco, e o eunuco é convertido, porque a fé vem pelo ouvir. Então a igreja tem essa graça de Deus, a igreja foi chamada para isso, para evangelizar, para fazer o id, para id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já foi condenado, já está condenado, né? Então a igreja tem essa graça de ensinar, de admoestar, de discipular, de mostrar a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E todos quantos foram, quanto todos creram, Deus deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Por meio da pregação do Evangelho que a igreja faz, as pessoas são reformadas, tá? Ou melhor, são reformadas. Bom, isso também 1 Timóteo 3 e 15, Tito, né? Tito capítulo 2, 1 ao 15. E agora, para o nosso fechamento, nós temos o quarto ponto desta fase do homem ou no homem, que é só Jesus transforma o homem. Então nós temos aqui Deus forma o homem, criando o homem. O diabo deforma o homem, afastando o homem de Deus. A igreja, pela pregação do evangelho, reforma. E Jesus transforma, né? Por meio do seu sangue, por meio da sua graça, Jesus transforma. Jesus purifica os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9 é um texto clássico, né, clássico para nós adentrarmos, né? 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. O 8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a mesmos, se não haver em nós. Então, o verso 7 diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então aqui nós temos, como também Gálatas 2 e 20, né? Jesus purifica o homem vive, né? O homem vive ali um sentimento de transformação, né? De mudança diante de Deus. O homem passa a ter uma vida transformada, purificada, porque Jesus faz isso, né? Somente Jesus pode transformar a vida de alguém. Gálatas capítulo 2 e 20 é um texto também muito interessante que diz assim,
Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aqui, com certeza, é um grande exemplo do que Jesus faz, né? O homem brilha a luz, né? Se você pega Mateus 5,16, fala que nós somos a luz do mundo. Então, a partir de então, a luz do Espírito brilha em nós e nós se tornamos uma referência do céu na terra, testemunhas, né? Como diz ali 1:8 de Atos, se vos semeis testemunhas, né? E tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Deus nos levanta como testemunha, transformando. Você talvez fumava, não fuma mais, bebia, não bebe mais, talvez você roubava, não rouba mais, né? Quem nós éramos? Vamos lá, quem é que nós éramos, né? Lembra de quando nós saíamos aí como uns bodes errantes, né? Lamecado na sujeira do pecado, fazendo aquilo que Deus não se agradava. Nós éramos capacho, escravo, cavalo de Satanás, né? Éramos ali servos do inferno, fazendo tudo que o diabo, boca suja, né? Vivia uma mente contaminada, cheia de pecado, lascívia, prostituição. Gostávamos de viver essa vida, não porque realmente escolhemos ela em si, mas porque o pecado nos levou, né? O pecado, ele nos arrastou, mas o sangue de Jesus, a morte de Cristo, Cristo Jesus, ele nos transformou. Então Deus forma, né? O diabo ele deforma, né? A igreja reforma e Cristo transforma, tá bom? Então é importante guardar todos esses itens aqui, esses 4 pontos da fase do homem, porque realmente faz uma grande diferença em elucidar os valores da humanidade, né? Os valores da humanidade é praticamente isto. É um homem criado para a glória de Deus e deformado, né, pelo pecado, inserido por Satanás desde o Éden, tá? E a igreja nasceu para isso, para uma reforma, mediante a pregação, porque só Jesus transforma, né? Então esses pontos são pontos interessantes, trabalhando antropologia, trabalhando hamartiologia e trabalhando soteriologia, tá bom? 3 grandes matérias aí dentro do que nós falamos aqui. Se você gostou, deixa um like, compartilha. Cadê o like? Você assistiu comigo, não deixou um like? Ajuda-me em nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida. Um beijo no coração. Anote as referências e vem comigo dando glória. Até o próximo vídeo. 4 fases na vida do homem. 4 fases da humanidade, 4 fases do homem. Deus forma, o diabo deforma, a igreja reforma e Jesus transforma. Obrigado a todos e até mais uma vez o próximo vídeo. Deus abençoe.